listen-only mode. Olá pessoal, antes de começar gostaria de agradecer a presença de todos. Mais um webinar da Iluminata. É com imenso prazer que eu estou hoje, meu nome é Pedro Moraes, como organizador desse evento, inteiramente à disposição a ajudar vocês a tirar qualquer dúvida e ajudar também o nosso palestrante para que a gente tenha o melhor evento sem imprevistos aí, para que a gente consiga otimizar essa horinha que a gente tem para falar sobre um assunto super interessante que é o coaching, tá? Então, como eu já disse, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o coaching. O nome da palestra de hoje é Descubra o Coaching, uma ferramenta extremamente poderosa, talvez a mais poderosa da atualidade para desenvolver pessoas e organizações. A gente também vai falar um pouco no final do webinar qual é o caminho para aqueles que querem conhecer mais o coaching e entrar nesse novo mundo dessa ferramenta tão poderosa, tá? Pessoal, eu vou falar um pouco sobre a ferramenta que vocês estão usando, para que a gente, até para quem não conhece a ferramenta webinar, não fique tão preocupado porque é uma ferramenta extremamente simples de mexer, tá? A ferramenta, basicamente, que a gente vai mais usar é a área de questions. Na área de questions é de onde vocês vão conseguir colocar perguntas e comentários sobre o que a gente está falando, tá? A gente vai falar, provavelmente, por lá, pela área de questions, vocês vão poder tirar dúvidas tanto quanto a ferramenta, como também sobre o assunto em si, tá? Então, durante a palestra, caso tenha alguma pergunta sobre o que a palestrante está falando, coloca lá na área de questions, assim a gente consegue organizar logo no começo ou durante a palestra, para que a hora que a gente abrir para perguntas, a gente tenha aí todas as dúvidas de vocês e consiga tirar o maior número de dúvidas possível, tá? Então, lembrando, a área de questions é a área onde a gente vai trocar figurinha, tá? O microfone de vocês está inteiramente mutado. Como é que vai funcionar a palestra? A palestra vai ser, vocês vão ver o slide, conforme vocês já estão vendo na tela de vocês, e vão ouvir a voz minha como organizador e da nossa palestrante de hoje, tá? Não vai ter vídeo, o microfone de vocês está mutado, e vai continuar mutado assim, a não ser que vocês queiram que a gente abra o microfone de vocês para fazer uma pergunta. Então, sendo assim, caso você queira fazer uma pergunta ao vivo, via voz, solicita lá na área de questions para mim. Gostaria de participar via voz, que eu vou ter o imenso prazer de abrir o microfone da pessoa que solicitou para que ela possa fazer a pergunta ao vivo, tá? Eu acho que é basicamente isso. A gente recomenda que vocês usem tela cheia para que a atenção e até os slides sejam mais bem aproveitados, tá? Basicamente isso. Falar um pouco sobre a nossa palestrante de hoje. A nossa palestrante de hoje é a Cláudia Fernanda Cruz. A Cláudia ela é coach profissional pela ICC e pela Sociedade Brasileira de Coaching. Ela é especialista em abordagem junguiana. Ela é trainer e especialista em diversas outras áreas, como constelação, como PNL. Enfim, acho que a melhor pessoa para se apresentar é a própria Cláudia. Cláudia, seja muito bem-vinda. Eu estou aqui inteiramente à disposição a te ajudar também para que a gente tenha o melhor aproveitamento possível dessa palestra. Seja bem-vinda e boa palestra. Cláudia, não estamos te ouvindo. Pessoal, eu falei com a Cláudia agora, ela perdeu o áudio rapidinho. Então a gente vai aguardar um pouquinho aí ela restabelecer o áudio dela. E a gente... Alô, alô? Olha aqui. Alô? Seja bem-vinda, Cláudia. Ok. Oi, Pedro, obrigada. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com todos aqui. Nós vamos falar de uma ferramenta muito interessante, muito possibilitadora, que pode ajudar tanto no trabalho pessoal, quanto no seu trabalho profissional, quanto no seu trabalho em família. E de todas as maneiras, essa ferramenta pode ser muito, muito útil para todos. Antes da gente começar falando sobre isso, eu quero conhecer um pouco vocês. Quem são vocês e o que vocês estão buscando? Portanto, Pedro, nós vamos passar então algumas perguntas para conhecer um pouquinho esse pessoal, ok? Bom, primeiro, pessoal, eu gostaria de saber de vocês, quantos de vocês já tiveram algum treinamento sobre coaching? Pedro? Oi, Cláudio. Pessoal, super simples de usar. A ferramenta, vocês viram, aparece uma tela azul na tela de vocês. A pergunta é, você já esteve em algum treinamento sobre coaching? As opções são sim, ainda não, mas pretendo participar, não e não pretendo fazer. Só clicar na bolinha branca da opção desejar e dar um enviar que a gente já compila sua resposta por aqui.
me parece que o pessoal está conhecendo bem a ferramenta, a gente já está com mais de 90% dos votos compilados, mas a gente costuma ir dar mais ou menos 1 minuto para que todos possam responder. Só clicar na bolinha branca e dar um enviar que a gente recebe por aqui. Você já esteve em algum treinamento sobre coach? Sim, ainda não, mas pretendo participar. Não, e não pretendo fazer. Vamos lá, pessoal, vou dar aí mais 15 segundos para que vocês possam responder. Se alguém tiver dúvida, e para quem está chegando agora, que está entrando bastante gente, a área de questions é a área onde a gente vai conseguir tirar as dúvidas de vocês, seja essa dúvida sobre a ferramenta, ou seja essa dúvida sobre o próprio tema que a palestrante tiver hoje. Então, por acaso surgiu alguma coisa que você gostaria de saber, escreve lá na área de questions para a gente. Legal, pessoal, vamos ver quais foram os resultados então. Cláudio, é o seguinte, 25% disseram que já estiveram em algum treinamento sobre coaching. 63% disseram que não, mas pretende participar. Enquanto a minoria 13% não e não pretende fazer. Com você. Ok, pessoal. Muito bom. Então, aqui a gente já tem um pessoal que já conhece alguma coisa sobre coaching e tem algumas pessoas que estão chegando agora nesse mundo. Ok, legal. Isso, nós vamos falar sobre tudo isso. Nós vamos falar desde o básico até um pouco mais, falando um pouquinho mais avançado para quem já conhece alguma coisa. Quantos de vocês aqui são coaches? Vamos lá, Pedro. Continuando a conhecer esse pessoal. É isso aí, pessoal. Para que a gente conheça vocês melhor, a segunda pergunta é: você é um coach? As opções são sim, não, mas estou pensando a respeito, não, mas decidir ser, não e não tenho interesse. Só clicar da mesma forma que a anterior, e também é uma pergunta de uma única opção de resposta. Só clicar na bolinha branca e dar um enviar que a gente já recebe por aqui. O pessoal está ficando rápido, a gente já está aí com 78% dos votos compilados. A gente vai dar aí quase 1 minuto para que todos possam responder, tá, pessoal? Você é coach? Sim, não, mas estou pensando a respeito, não, mas já decidi ser, não e não tenho interesse. Se alguém tiver dúvida, fala com a gente na área de questions. Vamos lá, pessoal, vamos ver quais foram as respostas. Cláudia, 14% disseram já ser coach, 43% não, mas está pensando a respeito, 29% não, mas já decidiram ser, e os mesmos 14%, a minoria junto com o já é coach, não e não tem interesse. Com você, Cláudia. Ah, legal, joia. Então tem gente aqui que já é coach, outros estão pensando a respeito, né? E alguns até já decidiram, que legal. Vocês vão ver que o Descubra Coach, né, isso que a gente vai falar um pouquinho, esses 2 dias dedicados a esse assunto, eles são tanto para quem quer ter algumas ferramentas, quanto para alguém que está pensando em fazer a certificação. Ele é quase que uma antessala para o curso de formação em coaching. Mas ele é muito útil para aqueles que não pretendem fazer, mas que querem ter algumas ferramentas de coaching. Ok. Vamos lá, então, um pouquinho mais sobre vocês. Pessoal, a pergunta agora Qual, então, é o interesse? qual é o seu interesse? Vamos lá. Da mesma forma que a questão anterior, com uma diferença. Essa pode ser mais de uma opção de resposta, tá? Então, se você tem mais de um interesse com o coach, pode clicar em 2 opções. Qual é o seu interesse com o coach? Tratar questões pessoais, no caso autodesenvolvimento, atuar como coach, agregar coaching ao meu trabalho, adquirir ferramentas para potencializar minha liderança, colaborar no desenvolvimento das organizações onde atuo. Lembrando que você pode clicar em mais de uma opção e dar um enviar aqui pra gente, tá? Então a gente vai dar aí, como sempre, quase 1 minuto aí para que todos possam responder. Se alguém tiver algum outro interesse que não tiver nas alternativas aí, coloca na área de questions lá qual é esse interesse, que a gente repassa aqui para a Cláudia, para que todos consigam dar a sua resposta. Qual é o seu interesse com coaching? Dá aí mais uns 15 segundos para que todos possam responder. Vamos lá então, gente. Cláudia, os resultados foram os seguintes. 63%, ou seja, a grande maioria aí disseram que é para tratar questões pessoais, o autodesenvolvimento. 50% em segundo colocado aí é atuar como coach. 38% para agregar coaching ao meu trabalho.
e 13% tanto adquirir ferramentas para potencializar minha liderança, quanto colaborar no desenvolvimento das organizações onde atuo. Fantástico. E se alguém tiver ainda um outro interesse que não é nenhum desses, por favor, passe para o Pedro, que ele me repassa para a gente continuar aí durante a palestra tocando sobre esses assuntos. Ok? Coaching sim, vai colaborar em questões pessoais e autodesenvolvimento. Atuar como coaching, essa formação ajuda e ela começa a te preparar para o assunto e ela já traz muitas ferramentas aí para o desenvolvimento como líder, como colaborador, como consultor. Bom, quando a gente fala de coaching, gente, a primeira pergunta que a gente faz é onde é que eu estou, né? E a pergunta é, né? Onde é que você está? Né? Em algum momento da vida, a gente se depara com essa pergunta, né? Onde eu estou? Eu estou onde eu queria? Era isso mesmo que eu queria para a minha vida pessoal, profissional, para a minha vida familiar, amorosa. Então, a gente, como seres humanos, nós somos inquietos. E isso é muito legal e é o que nos faz ter saído das cavernas e termos construído muitas coisas. Agora, essa inquietude, em alguns momentos, ela fica mais presente na nossa vida. E o coaching, ele sempre parte disso, né? Porque essa inquietude, ela pode ser, bom, tem algo que está faltando, que eu não tenho, e eu quero buscar, ou tem algo que eu tenho que eu não quero mais, eu quero trocar, ou ainda eu quero fugir de algo. Então, são duas forças que podem nos mover em determinados momentos da vida, e isso acontece com muita frequência. Ora na vida profissional, ora na vida de relacionamentos, amorosa, na vida familiar. Nós estamos aí sendo movidos por essas forças, né? Então, perguntas como, o que eu preciso fazer para ter mais satisfação no que eu faço? Eu continuo nesse emprego, eu abro um negócio, eu trabalho como funcionário, eu viro consultor, faço uma faculdade aqui no Brasil ou vou buscar uma escola ou uma faculdade fora, vou fazer um intercâmbio. Como é que eu obtenho o melhor da minha equipe? Como é que eu obtenho o melhor de mim mesmo? Como é que eu consigo chegar naquele cargo? O que eu preciso fazer para chegar lá naquele cargo que eu almejo? Então, são diversas as perguntas que a gente se faz do nosso momento atual, por algum descontentamento de algo que não está, ou de algo que está e que a gente não quer mais para a nossa vida e que talvez até tenha feito sentido em algum momento. Agora, ok, estou olhando para o que eu tenho e que talvez eu não queira mais, mas o que eu quero, né? Então, essa é uma questão do coaching, eu estou num lugar e quero ir para onde, afinal de contas? Se eu não quero o que eu tenho, o que eu quero? Então, uma pergunta para você, você está insatisfeito com algo em seu momento de vida, profissional ou vida pessoal? O que você mudaria, né, quanto a esse tema hoje? Responda para você mesmo. O que você quer, o que você busca, o que você sonha? Será que você ainda sonha? Às vezes as experiências da vida, elas vão congelando os nossos sonhos e às vezes a gente até esquece de sonhar. Será que você ainda sonha? Sei lá, você gostaria de contribuir mais com a sua mudança, com a mudança dos outros, das organizações em que você convive ou atua? O que você mudaria? O que você quer para você? Ok. E aí eu estou me perguntando, eu não estou satisfeito com algo, estou me questionando o que eu quero. Às vezes a gente não sabe o que quer. É muito mais fácil a gente saber o que não quer do que saber o que quer. E o coaching vai percorrer todos esses caminhos, desde entender onde você está, até ajudar você a identificar o que você quer, afinal. E aí, como é que a gente se vê nesse momento, né? Bom, eu estou aqui, estou numa situação que eu não quero e começo a ver o que eu quero. E esse momento, né? Muitas vezes a gente fala, ai, que horrível esse momento, né? E eu falo muito para os clientes e para os alunos que é um momento fantástico, é um momento de criação.
eu falo que antes da gente ter o mundo como ele é, existia o caos, era o caos antes. E aí a ordem começou a ser instituída e foi criado o céu, o firmamento, a terra, né? É uma metáfora fantástica para esse momento, né? Então, eu tenho todas as possibilidades, eu tenho tudo na minha mão, eu preciso fazer a escolha, né? E a partir dessa escolha, eu posso traçar meu caminho para onde eu quero. E às vezes, né, a gente vê o mundo de maneira que não é muito favorável a nós mesmos. Então, às vezes chega um cliente que fala, ah, esse mundo é uma porcaria, esse mundo é muito ruim. E aí, como é que alguém que olha para o mundo dessa maneira vai conseguir conquistar um espaço nesse mundo? Como é que eu tenho força para acordar de manhã no mundo que eu vejo como tão horrível para alcançar meus objetivos? Né? Então, às vezes, eu preciso trabalhar a minha visão do mundo. Ou ainda, às vezes, eu preciso trabalhar a minha visão de mim mesmo. Ah, eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir nada. Né? Isso podem ser crenças, maneiras de ver o mundo, visão de mundo, que a gente pode ter adquirido durante a nossa vida, que a gente pode ter herdado de alguém que a gente acredita, alguém que a gente admira ou de um ancestral. Quer dizer, na verdade, meio que não importa muito nesse momento, o que importa é eu vejo desta maneira e essa maneira não possibilita que eu tenha o que eu quero hoje. Né? Então, a gente vai perguntar como é que seria para você encontrar uma ferramenta poderosa que te ajudasse a conquistar essa mudança, né? Onde você possa sair de onde você está e ir para onde você quer. E isso serve para qualquer contexto, serve para um contexto familiar. Olha, o meu relacionamento com o meu cônjuge, com o meu pai, com o meu filho não é legal e eu gostaria de ter um relacionamento melhor. Meu relacionamento com o meu superior não é legal e eu gostaria. Meu relacionamento com a minha carreira não está legal, eu gostaria de ter outras coisas. E assim vai. Então, existem várias maneiras, várias abordagens para que eu trace esse caminho usando essa ferramenta, né, para conquistar essa mudança. Porque a mudança, ela não virá até nós. Existe todo um caminho que nós precisamos traçar e isso é passo a passo. Começa sempre com um primeiro passo, depois vem outro. É todo um caminho que eu percorro conquistando. Seja o mundo interno, né, quando vocês falam, ah, eu estou buscando autodesenvolvimento, seja para o mundo externo. É passo a passo. Bom, a origem e história do coaching, né? Esse nome, né, de coaching, ele começou lá na aldeia de Kos, na Hungria, né? E era uma cidade que ficava bem no meio numa posição estratégica, numa estrada que ligava Viena e Budapeste, né? E o pessoal que passava por lá tinham lá as suas carruagens consertadas. E lá surgiu uma carruagem, como essa que a gente está vendo, um veículo com suspensão de aço e mola, o que tornava, né, as viagens mais confortáveis, porque tinha uma mola. Então, o COX foi um ponto central que unia dois centros importantes e de lá saíam as pessoas nessas suas viagens de um lugar ao outro de uma forma mais confortável. E daí veio a derivação do nome de coaching como sendo o processo, né? Coach como sendo profissional e coachee como sendo o cliente do processo, ok? Quando existe um processo de auto-coaching, o coach e o coachee são as mesmas pessoas. Então, existe também, eu posso me trabalhar num processo de auto-coaching, ok? Bom, agora, o que é coaching? Né? Eu gosto muito dessa imagem que coloca aí a semente germinando, né? O cliente de coaching, ou eu vou dizer também, posso chamar ele do foco do coaching,
ou do agente do coaching, porque a gente pode pensar no coaching como um cliente que contratou o processo, o coachee, a gente pode pensar como funcionário da empresa, onde eu atuo como RH e estou atuando com ele num processo, ou ainda uma pessoa da minha equipe com a qual eu estou aplicando uma ferramenta de coaching. Esse indivíduo é como uma semente. Ele tem dentro dele todo o potencial. A semente, ela sabe exatamente que árvore ela vai virar, que frutos ela dá, qual é o tamanho que ela vai chegar. Ela sabe tudo isso. Agora, como seria se essa semente tivesse um jardineiro que ajudasse a colocar água na quantia suficiente, iluminação suficiente? Então, a gente pode ver esse processo de coaching dessa maneira, alguém facilitando que a semente seja ela mesma. E aí é muito interessante, porque a semente é que sabe quem ela é. A semente é que sabe o que ela quer virar, é a semente que tem o ritmo dela. Não adianta o jardineiro plantar uma semente e ficar olhando para ela assim, cresça, cresça, cresça. Não, a semente vai crescer no seu tempo. Então, eu falo, tanto para os alunos quanto para os clientes, que o processo é de dentro para fora. Não adianta nada, alguém liga e fala assim, olha, gostaria que você fizesse coaching com o meu marido. E aí eu pergunto, bom, mas e o seu marido? O que ele acha? Ah, ele não sabe ainda. Na verdade, é o marido que precisa, ou se o processo cabe a ele, se ele achar que esse é o movimento dele, e não de fora para dentro. E aí, como é um processo, imagine uma semente, tem todo o período em que ela está lá embaixo da terra, só desenvolvendo algumas raízes, até que ela brota, coloque uma folha. Então, sai de todo um caminho de onde eu estou, fazendo um movimento para o que eu quero. Né? Então, é um caminho que vai me levar de onde eu estou para o que eu quero. E dentro disso, como eu já disse, às vezes a gente não sabe o que quer. Então, o processo passa também por identificar, além de onde eu estou, o que eu quero. E aí, depois, eu vou traçar um plano para atingir isso. Então, vamos imaginar que eu tenho uma pessoa da minha equipe que queira falar melhor nas reuniões, se sente tímida e tal. Onde eu estou agora? Ela vai identificar, olha, hoje eu não consigo falar mais que 5 minutos, eu começo a gaguejar, eu fico nervosa e tal. E o que você quer? Eu quero conduzir uma reunião de 1 hora inteira, olhando nos olhos das pessoas, explicando tudo aquilo que eu sei. Então, seria, então, um processo para desenvolver e ajudar essa semente a ser quem ela quer. Só que tudo isso necessita de movimento. Assim como a gente pode ver essa semente, ela se movimenta. O cliente também, dentro da questão que ele está trabalhando, ele também vai se movimentar. E o coaching, então, ele possibilita o quê? Conquistar coisas, inovar, sonhar, vencer obstáculos, né? Então, falar de sonho eu já falei, né? Que às vezes a gente para de sonhar por algum motivo, né? E aí resgatar esses sonhos, né? Quem eu realmente quero ser. Isso é uma coisa fantástica, dá uma outra qualidade para a vida da pessoa, né? Vencer os obstáculos, né? Vamos pegar esse exemplo da pessoa que não consegue falar em público por muito tempo, né? Como será para ela o dia que ela conseguir fazer essa reunião? Né? E esses obstáculos, eles são internos ou eles são externos? A gente trabalha os obstáculos durante o processo de coaching, seja eles internos ou externos. Inovar, achar novas maneiras de fazer, conquistar esses espaços, né? Agregar ao ambiente. Então, é muito comum as pessoas que passam por processos de coaching ou têm ferramentas de coaching utilizadas na sua vida, colocarem isso, que elas mudam o meio. É como se fosse lá aquela pedrinha que cai no lago. O entorno também ganha com isso, né?
Porque a partir do momento que eu me abro, trago mais opções, eu também colaboro com o que está em volta. Imagina uma empresa onde a gente aplica muito essas ferramentas, o quanto todos podem ganhar com isso, né? Reconhecer necessidades, tem umas questões mesmo. O que que eu preciso, né? Muitas vezes a gente se prende muito no que eu tenho que fazer, no que espera-se de mim. Agora, o que eu realmente preciso? Será que eu estou olhando para isso? Abrir espaço para o novo. Muitas vezes também a gente fica congelado em soluções antigas. Aquilo que serviu para a gente há 10 anos atrás. E muitas vezes, quando a gente se abre, encontra novas opções, novas maneiras de fazer a mesma coisa. O Einstein mesmo dizia, se você quer ter resultados diferentes, faça diferente, né? Mas eu preciso me abrir para o novo, me descongelar para poder ter opções, né? Então, ele vai me possibilitar crescer dentro daquilo que eu quero, eu como cliente quero. Agrega recursos, contribui, operar no pico da potencialidade. Será que eu estou operando no máximo do que eu posso? Ou será que tem muito potencial meu que está aí parado, quietinho, esperando ser convidado para vir para fora, né? Em psicologia analítica, a gente fala das sombras, né? Que a gente coloca nas sombras aquilo que a gente não gosta. Mas não é bem isso, não. Na verdade, a gente coloca nas sombras aquilo que não é aceito. E muitas vezes não é aceito, não são aceitas coisas muito legais. A gente pode colocar na sombra a nossa inteligência, nosso jogo de cintura, porque em algum momento da vida isso não foi aceito, né? Imagina, por exemplo, uma família onde todos são artistas, né? Ou o contrário, uma família onde todos são intelectuais. E nasce um dos filhos e ele é super artista. Aquilo, por exemplo, não era valorizado na família. E aí ele coloca isso na sombra, todo aquele dom artístico dele. E não quer dizer que isso é ruim, é só que ele está feliz dessa maneira? Ele está operando no pico da potencialidade? Então, essa é uma pergunta que a gente se faz durante esses processos. Desenvolver a liderança. Só o processo de se conhecer já desenvolve a liderança, mas existem ferramentas específicas, competências específicas que podem ser trabalhadas com processos de coaching. Viver os sonhos, que não basta só a gente sonhar, né? O Joseph O'Connor, ele fala muito isso, né? Que quando a gente define uma meta no coaching, é como se a gente colocasse pernas nos sonhos. Então, ao invés de ficar lá aquela coisa, né, aquela nuvem voando, não, aquilo vem para o chão. E aquilo começa a encontrar espaço na minha vida. Então, eu tenho um sonho de ter um sítio. Bom, o que eu tenho feito para ter um sítio? Nada, absolutamente nada. Então vai ficar lá um sonho. Agora, se eu quero viver esse sonho, qual seria o primeiro passo que eu poderia fazer para me aproximar desse sítio que eu quero ter? Ok? Bom, eu já falei um pouquinho, mas o coaching é todo um processo. Ele não é uma intervenção, né? Não é como ir lá e obturar o dente, né? Que você vai lá e faz uma vez naquele dente. Você abre os olhos, você começa a perceber, né, com um novo olhar, aquilo que você está ali vivendo, o teu entorno, amplia mais, né, com olhos mais frescos, né? O que eu ainda não vi a respeito da situação, né? Acho novas opções, né? Por que não ser uma executiva e também uma surfista? O que me impede, por exemplo, de usar um Chanel e no final de semana pegar uma praia, pegar umas ondas, né? Como é que eu posso abrir opções, encontrar novas maneiras? E aí no coach a gente pode olhar assim para o passado, mas o suficiente, só o suficiente para buscar de lá os aprendizados. O coaching ele foca muito no presente. Então, o que eu posso fazer hoje para me aproximar do que eu quero?
focando no futuro, no sentido, ele fica como um direcionamento, ele fica como um farol. Aquele futuro que eu desejo é um farol. E eu vou me movimentando passo a passo em direção a esse farol, né? E aí eu traço um caminho, né? Então, como é que eu chego até lá, né? Então, se eu quero, por exemplo, falar inglês fluentemente, quais seriam as etapas que eu precisaria fazer? É um curso de inglês, é um intercâmbio, conviver com pessoas que falam inglês. O que mais que eu poderia fazer nesse meu caminho até lá? Talvez assistir filmes sem legenda. O que mais que eu poderia fazer? Ou com a legenda em inglês. Traço esse caminho para atingir minha meta, né? Agora, a gente lida com o tempo todo, né? E o tempo, eu brinco que ele é meio como a areia, né? Que fica na nossa mão. Se a gente não toma muito cuidado, vai passando pelos buraquinhos e quando vê, não tem mais nada na nossa mão. A partir do momento que eu presto atenção nesse tempo, eu consigo priorizar minhas coisas, minhas atividades, minhas ações e escolher disso tudo que eu tenho para fazer, o que é mais importante, o que é mais relevante para mim, né? E aí talvez eu faça escolhas. Ok. Que mais, hein? Falando de coaching. Ah, lógico, a gente precisa de recursos. Alguns a gente já tem e usa de sobra. Alguns estão adormecidos em nós. E a ideia é trazer esses recursos para que eles fiquem todos disponíveis à medida que eu caminho aí nessa estrada, né, em direção ao que eu quero. E aí eu vou tomando as decisões. Vou por aqui, não vou por ali, paro. Eu posso até rever a minha meta em um determinado momento. Talvez no meio do caminho ela talvez não faça mais sentido e eu faço uma correção de rota. A meta ela não é algo congelado, uma camisa de força. Ela é um farol, mas eu posso resolver mudar de direção em algum momento, se aquilo realmente fizer sentido para mim. Porque a gente aprende no caminho. Não é que a gente vai nesse caminho de olhos vendados e só vai tirar a venda no final. A gente vai olhando o caminho, apreciando a vista e aprendendo. Coaching tem muito a ver com aprendizado no caminho, né? E aí, quando eu olho com olhos frescos, busco opção, trabalho o meu presente, aprendo com o passado, uso o meu farol, cuido do meu tempo, tomo as decisões, uso os meus recursos, a semente vai dar a árvore que eu quero. Eu vou ter os frutos, eu vou ter a sombra, eu vou ter tudo isso. Agora, qual é o papel do coach, né? Vamos pensar aqui no coach como sendo o cliente, como sendo a pessoa na qual a gente está aplicando as ferramentas de coaching. Pode ser alguém da empresa, alguém da família, algum amigo, né? Bom, começa com a abertura. Eu preciso estar aberto. Lembra que eu disse que o processo é de dentro para fora. Então, eu preciso estar aberto para esse novo. Preciso querer o novo. Eu preciso estar no momento onde, olha, não dá mais desse jeito, eu não quero. Eu quero de um outro jeito. Então, precisa da energia para a mudança. E ela vem dessa abertura. O que mais, né, que o papel do coach? Ação. Eu disse para vocês que é um caminho e que existe movimento. E existe ação. Existe um passo depois do outro. Se a gente faz sessões, entre as sessões tem atividades, tem tarefas que vão me aproximando. Não adianta eu dizer para vocês que eu quero chegar na Avenida Paulista sentada aqui onde eu estou agora. Se de semana que vem eu ainda estiver sentada aqui e falar para vocês, eu continuo querendo chegar na Paulista, vocês vão me perguntar, mas o que você fez para chegar na Paulista? Eu disse, nada. Eu jamais vou chegar lá. Agora, se semana que vem eu já tiver umas 2 quadras daqui e tiver 2 quadras mais próximas da Avenida Paulista, aí talvez vocês digam, sim, você está em movimento, você está buscando, né? Então, ação. E qual é outro papel, né? Compromisso. Compromisso com esse caminho. Compromisso com o que se predispôs a fazer. Porque o caminho é desafiador.
Pode ser que em algum momento você fale, ai, puxa vida, ainda não consegui, ok, o que mais você precisa fazer? O que você aprendeu até agora? Né? Então, existe esse compromisso com o processo. E esse é o papel do coach. E qual é o papel do coach, né, dessa pessoa que aplica as ferramentas, né? Então, antes de mais nada, é criar um espaço para que isso tudo, que esse novo aconteça. É quase que abrir um container, onde todos esses temperos vão entrar para sair de lá uma nova sobremesa, uma nova receita, né? Então, ele cria esse espaço junto com o coach para que algo novo se manifeste, para que algo novo seja construído. O que mais, né? Ele vai também auxiliar nesse novo olhar, favorecer esse novo olhar. O que eu ainda não vi? O que é meu que eu ainda não me apropriei, né? O que está aí disponível que ainda não fui atrás, né? E vai utilizar as ferramentas, né? E essas ferramentas, elas são adquiridas em treinamentos, elas são adquiridas em formações, ok? Então, o coach, ele vai ser responsável por usar essas ferramentas. E a questão aqui é essa, né? Descubra o coach em você também, né? A ideia é falar para vocês desse programa que tem 16 horas, onde você terá contato com esses fundamentos de coaching, numa abordagem onde a gente vai ter tanto teoria quanto prática, para contribuir com qualquer um dos seus objetivos, seja desenvolvimento pessoal, seja liderança, agregar no seu trabalho, né, de consultoria. Então, em qualquer um desses objetivos, como vocês traçaram no começo, essa ferramenta, ela agrega. Em que sentido, né? Você vai ter, a partir desse contato de 2 dias com o coaching, mais ferramentas, vai ter a sua visão ampliada, né? Porque você vai entrar em contato com o que é crença, como é que eu entro em contato com a outra pessoa de verdade, como é que eu crio esse espaço para algo novo, algumas ferramentas que vocês vão entrar em contato e que, para aqueles que querem depois continuar a formação, já são um belo treinamento, porque a gente pratica isso nesses 2 dias, né? Como é que eu lido com as questões de equipe, como é que eu lido com perguntas, o que tem por trás das nossas comunicações, né? Novas habilidades que nós vamos desenvolver na prática durante esses 2 dias e novas opções, né? Então, mesmo os processos, os trabalhos que fizermos lá, vão ser sempre em cima de casos verídicos dos próprios alunos. Então, com certeza, vão trabalhar suas questões e sair de lá também com novas opções. E a quem se destina? Profissionais de RH, líderes de equipe, consultores, terapeutas, pessoas que estão interessadas em fazer a formação em coaching e já querem começar a ter um contato com a ferramenta e já sair de lá com algumas ferramentas que podem ser aplicadas imediatamente no dia seguinte. Ou qualquer um que queira se desenvolver e adquirir, como eu já disse, as ferramentas, mais visão, habilidades e opções. Bom, quando a gente tem uma turma, né? A gente tem uma turma no dia 25 e 26 de abril, né? Vai ser aqui em São Paulo. E são 2 dias muito gostosos, onde a gente passa junto, vivenciando e aprendendo muito. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Nós temos aí um tempo para perguntas e respostas. Quem já mandou sua pergunta para o Pedro já vai me direcionar. E quem não mandou, fique à vontade agora. Estou aqui disponível para responder as perguntas de vocês. Pedro, com você. Oi, Cláudia. Pessoal, vamos usar a área de questions para fazer as perguntas para a Cláudia, para que a gente possa sair desse webinar com todas as nossas dúvidas tiradas e respondidas, tá? Então, pense em alguma pergunta que você gostaria que fosse respondida e coloca lá. Cláudia, começando com a pergunta da Júlia, é a seguinte: é possível fazer coaching em grupo? Como?
Então, é possível fazer coaching em grupo, e aí minha pergunta para você é coaching de equipe ou coaching em grupo? Coaching em grupo funciona como uma terapia em grupo, onde cada um vai trabalhar a sua questão, só que vai fazer isso juntos, todos juntos. Coaching de equipe, aí existe uma questão, que é a questão da equipe, e que vai ser trabalhada pelo grupo. Então, vamos pegar um exemplo do coaching de equipe, porque o coaching de grupo é um coaching das pessoas, só que cada um vai estar buscando suas coisas, fazendo ao mesmo tempo. No coaching de equipe, vamos imaginar onde nós estamos como equipe, né? O que nós queremos como equipe, né? Aí é sempre o nós. Quais são os passos que nós podemos dar para nos aproximar disso que queremos? Então, são duas abordagens que dependem da necessidade aí do cliente, ok? Legal, Cláudia. Pedro? A pergunta do Edson é a seguinte: é possível usar ferramentas de PNL com coaching? Como fazer isso? Ah, é perfeitamente possível, né? A gente, inclusive, nesses 2 dias, a gente usa muito PNL. São duas ferramentas que se complementam muito bem. Os nossos cursos, a nossa formação em coaching, ela é feita, ela representa a ICC, que é criada pelo Joseph O'Connor, um dos papas da PNL. Então, o nosso coaching, ele tem muita influência da PNL. E, durante o processo de coaching, nós podemos usar muitas ferramentas e nós utilizamos. PNL é uma delas e que é incrível, ela é muito possibilitadora, né? Mas existem também outras que a gente pode usar. Mas PNL, com certeza, a gente usa muito e nesses 2 dias também vamos usar, ok? Legal, Cláudia. A pergunta do Gustavo é a seguinte: sou coach e nas sessões de coaching tenho dificuldades em fazer meus clientes cumprirem os compromissos feitos. Como melhorar isso? É uma boa pergunta, né? Esse é um ponto nevrálgico aí do coach. Lembra que eu mostrei um slide falando que o papel do coach tem a ver com compromisso? Uma das coisas que é importante fazer é um contrato inicial num processo de coaching, né? Onde a pessoa é questionada, e isso aí você pode fazer que ela responda isso por e-mail, ou assine, ou responda no papel, mas ela está comprometida com o processo? Ela realmente quer sair desse lugar para ir para um outro lugar? Ela realmente quer esse processo? Então, esse é o primeiro passo e é o começo de qualquer história de processo de coaching, ok? Agora, ok, vamos dizer que no começo ela fale que sim e tal. O processo, ele é desafiador. Imagina que a gente tem um carro parado e a gente precisa fazer ele movimentar. A gente precisa de uma marcha forte. A gente normalmente vai usar uma primeira, certo? Para sair do lugar. Se a gente não usar a primeira, a gente não vai ter todo aquele arranque que a gente precisa, né? Então, é demandante. Eu estava, sei lá, vivendo há 10 anos ali naquele meu cantinho, né? E não fazia nada agora, eu entrei no processo e agora eu tenho que me movimentar. Então, primeira pergunta, o processo está sendo no ritmo do cliente ou no ritmo do coach, né? Porque o processo precisa ir no ritmo do cliente. E as tarefas que são feitas entre uma sessão e outra, elas não podem ser aqueles abismos intransponíveis, né? Então, quando a gente escolhe uma tarefa, qual é o passo possível que eu posso dar, né? O passo que eu posso dar entre hoje e a próxima sessão, ou entre hoje e daqui não sei quantos dias, isso depende da combinação, né? Normalmente com os clientes eu combino entre a sessão e a próxima, né? Mas pode ser de outras maneiras também. Mas qual é o passo que eu posso dar nesse período que me aproxime da minha meta? E um terceiro ponto, né? Então, esse é o tamanho do passo também é importante. Porque assim, olha, tá bom, eu não consigo falar em público, então faça uma palestra para 1000 pessoas. Puxa, mas eu não consigo nem falar para 2, como é que eu vou falar para 1000? Né? Então, é um passo muito grande. Então, eu não vou me estimular a fazer, né? É muita coisa, é muita areia para o meu caminhãozinho, vamos dizer assim. E uma outra coisa
o cliente precisa concordar com essa tarefa. Na verdade, o ideal é que a tarefa parta do cliente. Então, a pergunta do coach para o cliente é: qual é o passo que você acredita que te aproxima do teu objetivo? Um passo possível. E a partir do momento que ele fala: olha, eu quero fazer uma palestra de 10 minutos para minha equipe. Ok, essa é a tarefa para ele. Então, ele está comprometido, é um passo do tamanho da perna dele e a ideia foi dele, ok? Aí você vai dizer: ah, então não tem como errar. Com certeza ele vai fazer. Pode acontecer de mesmo assim o cliente não fazer. E o que a gente trata, inclusive nesses 2 dias, a gente fala muito sobre esse processo como um todo, porque é muito esclarecedor nesse sentido. A gente sempre aprende com o que aconteceu. Eu disse que o coaching é um processo de aprendizado. Então, eu aprendo quando eu faço a tarefa e tenho sucesso. Eu aprendo quando eu faço a tarefa e, na minha opinião, eu não tive sucesso. Eu aprendo quando eu não faço a tarefa. Quando eu tive sucesso, eu aprendo: puxa, posso aprender, por exemplo, puxa, quando eu quero, eu vou e faço. Olha, eu sou capaz, eu achei que não era, mas eu sou, né? Por exemplo, quando eu faço a tarefa e não tenho o resultado que eu gostaria, o que eu posso aprender, por exemplo? Puxa vida, ainda faltam recursos para eu fazer isso. Eu ainda preciso desenvolver tais e tais habilidades para conseguir fazer isso. Ou, puxa, eu fui falar com aquela pessoa, mas eu fui num dia que não foi adequado. Ou num momento que não foi adequado. Então, eu preciso achar o momento adequado para falar com aquela pessoa, por exemplo, né? E eu aprendo também quando eu não fiz. Porque, assim, eu não fiz a tarefa. O que eu aprendo com isso? Eu falo: puxa vida, será que essa tarefa faz sentido para mim mesmo? Então, quando um cliente não faz a tarefa, isso é uma pergunta que eu faço. Essa tarefa realmente faz sentido para você? E às vezes ele fala: não, faz sim. Eu que não arrumei tempo para fazer. Aí eu falo: bom, e agora? O que você vai fazer a partir de agora? Ele falou: ah, eu vou ter que arrumar tempo. Ok. E qual seria esse tempo? Aí a gente vai explorar quais as maneiras que ele pode achar tempo, no caso desse meu exemplo, para fazer a tarefa, ok? Legal, Cláudia. Pedro? Pergunta da Ana Paula Lima. Como usar o coaching dentro de empresas se os objetivos e vontades de cada sócio são diferentes? Isso. Aí a questão é: o coaching está a serviço de quem, né, Ana Paula? Então a pergunta é: bom, eu vou usar o coaching a serviço de uma demanda da diretoria. Então tem que estar muito claro qual é a demanda. Por exemplo, desenvolver os meus líderes para que eles utilizem o tempo deles em coisas mais, em tarefas mais estratégicas. Então, você está definido qual é o foco e quem é o cliente desse coaching, né? E aí, se você tem um foco definido por um diretor, por exemplo, e outro diretor tem outro foco, aí é muito complicado naquela tarefa você conseguir atender a 2 senhores, né? Então, acho que o coaching ele vai funcionar dentro de um contexto em que ele é definido e aceito pelo seu cliente, no caso, que pode ser a diretoria, a presidência, a gerência, né? Então, o coaching é para um determinado fim, né? Eu estou falando de um coaching específico para atingir uma meta. Eu não sei se a sua pergunta é usar coaching genericamente na empresa. Se for, passa de novo para o Pedro, que aí a gente vai falar sobre isso. O que eu respondi foi mais focado em: um tem uma meta, outro tem outra meta, como é que eu uso o coaching? E aí vai ficar um pouco complicado. Porque vai ter que ter, como qualquer projeto na empresa, vai ter que ter alguém que banque aquele projeto, qualquer que seja o projeto. Tem que ter um patrocinador, né? Então, tem que ter esse cliente aí bancando o processo de coaching com aquele foco. Ok? Obrigado, Cláudia. A pergunta do Leandro é a seguinte: com esse curso, eu já consigo sair praticando o coaching? Então, esse curso de 2 dias, você já sai com várias ferramentas,
tá? Que você pode usar com a sua equipe, que você pode usar com você mesmo. São 2 dias de bastante aprendizado. E você pode complementar depois esse aprendizado, se você se interessar, e esses 2 dias estão muito legais, porque você vai ter oportunidade de conviver com essas ferramentas e falar, puxa, isso tem a minha cara, ou isso não tem a minha cara. Se você quiser, depois você pode estender essa formação fazendo a formação em coaching, que é muito mais completa. Aí nós estamos falando de 9 dias de formação, mais um processo de certificação, ok? Nós temos essa formação também na Iluminada. E ela pode ser uma sequência aí no seu aprendizado, porque você já vai sair com ferramentas que você já vai conseguir praticar, ok? Obrigado, Cláudia. Pedro? Pessoal, vamos para mais 2, 3 perguntas aí. Vamos colocando suas perguntas para que a gente continue aí respondendo e tirando a dúvida de todo mundo, tá? A pergunta é da Fabrício. É possível fazer auto-coaching sem a ajuda de um coach em si? Então, o auto-coaching, ele é possível desde que você seja um coach, né? Então, vamos imaginar que eu faço essa formação de 2 dias, né? Esse curso de 2 dias, eu saio com ferramentas que eu posso aplicar em mim mesmo, ok? Agora, um processo de auto-coaching, quando a gente fala de um processo como todo, aí nós estamos falando de alguém que é coach, que aí sabe todo o processo, né? Estudou aquilo em detalhes, aí é um processo mais longo. Agora, você pode já com 2 dias aplicar em você, nos seus familiares, várias dessas ferramentas que eu garanto que já tem muita mudança, já geram muito movimento no entorno, ok? Mesmo nas equipes e tudo mais. Ok. Cláudia, a pergunta do Eduardo é a seguinte. Geralmente vemos o coaching sendo utilizado dentro de empresas nas áreas de liderança, diretoria e RH. É possível fazer esse trabalho dentro de outras áreas ou mesmo usando o funcionário como pessoal? Ele diz aqui como pessoal, mas eu acho que é ajudando o funcionário de forma pessoal. Desculpa, repete para mim as áreas, Pedro, está um pouquinho baixo para mim o áudio. Ele fala dentro que o coaching vem sendo utilizado geralmente dentro de empresas nas áreas de liderança, diretoria e RH. Ele coloca aqui. E ele pergunta se existe uma forma se o coaching pode ser aplicado em outras áreas. E aí, pelo que eu entendi da pergunta aqui, Eduardo, se eu não entendi, por favor, me avise. Se é possível também usar o coaching dentro de empresas, mas focando no pessoal de cada funcionário. Cláudia? Oi, desculpe, estamos aqui? A aplicação do coaching... Alô, Pedro, tá me ouvindo? Alô? Alô? Cláudia, tá me ouvindo? Alô? Oi, eu tô. Ok, vamos continuar então. O que acontece? A aplicação do coaching ela é muito ampla. Então, precisa se definir na empresa qual vai ser o foco dessa aplicação. Ela pode ser usada para qualquer, como eu disse, para qualquer atividade, para qualquer área. Agora, vamos imaginar, numa determinada empresa, eu posso treinar as pessoas do RH para que eles sejam coaches e façam coaching com os funcionários. Quando eu estou lidando com RH e fazendo coaching, eu sou de RH e faço coaching com os funcionários, tem uma questão assim, o coach, ele não pode ser o superior daquele funcionário, ele não pode ser responsável pelos resultados do funcionário, porque senão ele não vai conseguir trabalhar sem julgamento, trabalhar isento. Então, é muito importante que seja separado. O líder, ele pode sim aplicar ferramentas de coaching tranquilamente com seus subordinados. Não fazer um processo de coaching muito menos pessoal do cliente, ok? Mesmo porque existe uma questão muito delicada do funcionário abrir suas questões pessoais dentro da empresa, ok? Então, para o processo de coaching ter sucesso, é necessário
que o cliente, que o coach, ele se sinta à vontade para falar para o coach tudo o que está se passando, sem travas, sem medos de que isso vaze. Então, existe um trabalho aí de confidencialidade, mas como na empresa nós temos ainda uma questão da imagem, né, então isso pode comprometer, estou pensando aqui junto com vocês, assim, pensando em voz alta, isso pode comprometer, sim, o processo quando eu abro questões pessoais minhas dentro da empresa. Agora, a empresa ela pode oferecer para os clientes, como eu já fiz de várias empresas, processos de coaching como prêmios. Né? Então, olha, aquele funcionário está tão bem que ele ganhou um processo de coaching onde ele vai trabalhar o que ele quiser lá dentro. E pode ser um executivo, pode ser um gerente, quem for, vai ganhar aquilo como um presente. Eu percebo também, já vi casos de empresas que contrataram coaching para grupos de vendedores e tal, que fazem sessões individuais tratando suas próprias questões, sempre voltadas para o desenvolvimento como profissional. Na empresa, eu vejo, normalmente, quando vai trabalhar lá dentro da empresa, sempre é voltado para desenvolvimento de competências e capacidades para o que sirvam para o trabalho. Isso é o que eu vejo normalmente, ok? Legal, Cláudia. Cláudia, Pedro? a pergunta da Edilene é a seguinte. Quero sim me formar coach, mas gostaria de fazer esse curso introdutório antes. Você pode me dizer se eu não estaria desperdiçando investimento fazendo 2 cursos que tratam do mesmo assunto? Então, vocês podem entrar em contato com a Iluminata, né? Que existe algumas condições especiais de pagamento, condições especiais de contratação para quem faz os 2 treinamentos, ok? Então, são facilidades, são descontos. Eu não sei dizer exatamente agora para vocês quais são essas condições, mas vocês podem entrar em contato com a Thaís, que ela vai falar com vocês. A Thaís, deixa eu colocar aqui o contato da Thaís aqui na tela. Vocês entrem em contato com ela e ela vai poder falar com vocês dessas condições especiais. São especiais para quem faz os 2 cursos, ok? Então, não vai ser, garanto para você que você não vai desperdiçar investimento. Você vai antecipar conhecimento fazendo esses 2 dias agora, ok? Em abril. Legal, Cláudia. Pessoal, encaminhando para as últimas perguntas aqui. Cláudia, a pergunta do Vinícius é a seguinte. O coaching e o mentoring são a mesma coisa? Se não, qual a diferença? Não, coaching e mentoring não são a mesma coisa, né? Coaching, ele é o cara que faz perguntas. Ele não é o cara que dá as respostas. O que é um pouco diferente no mentoring, né? O mentor é aquele cara que tem muita experiência num determinado assunto, né? Normalmente é um profissional de uma determinada área, que tem muita experiência. Ele é quase que um conselheiro, né? Aquele cara que dá orientação. Então, vamos imaginar que eu tenha um executivo e eu contrate um mentor para aquele executivo. Provavelmente alguém que já atuou naquela área, alguém que tem muito conhecimento. É como a gente vê nas empresas, o conselho das empresas. São pessoas muito experientes que podem direcionar, que podem, com o conhecimento que ela tem e a vivência que ela tem, direcionar, ser um modelo aí para o cliente. Já o coaching é diferente. Eu não preciso saber absolutamente nada do negócio do meu cliente, saber nada sobre a questão, sobre o que ele está tratando especificamente. Não precisa ser especialista no assunto, porque, na verdade, o trabalho do coach é perguntar, é ajudar o cliente a achar as respostas. Então, que também é diferente na consultoria. Na consultoria, o consultor dá as respostas, né? No coaching, não. Eu ajudo o cliente a encontrar as respostas, né? Através de perguntas, através de ferramentas, através de técnicas, né? Ele encontrar o que é melhor para ele. E algumas vezes, em alguns momentos, ele vai dizer, olha, vamos imaginar que eu tenho um cliente que está querendo se recolocar, não está satisfeito com onde ele está.
Bom, e o que você precisa para se recolocar? Ah, eu preciso fazer um currículo. Meu currículo está parado há 10 anos. Aí eu vou perguntar para ele, e como seria um bom currículo hoje? Ah, eu não sei. Ah, você não sabe. Onde então você poderia adquirir esse conhecimento de modelos de currículos para que você possa fazer o seu currículo? Então, eu vou fazer perguntas e ele vai dizer, ah, eu vou pesquisar na internet, eu vou conversar com os amigos, eu tenho uma prima que trabalha em RH, e ele vai achar as alternativas. No caso do mentor, ele vai dar os caminhos. Olha, senhor executivo, ou senhor líder, ou senhor diretor, você tem uma opção, você pode ir por aqui e vai acontecer isso, isso, isso. Você pode ir por ali e vai acontecer isso, isso, isso. Na minha experiência, só tem essas duas alternativas, porque a terceira vai acontecer isso, isso, isso. Então, normalmente é assim que acontece e essa é a diferença entre mentoring e coaching, ok? Legal, Cláudia. Cláudia, eu vou passar a bola de volta para você para que a gente possa ir para o encerramento. Aí no final eu volto aqui para falar um pouco mais sobre a pesquisa e que a gente vai pedir um pouquinho mais de favor para o pessoal aí. Tá ok, Pedro. Bom, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Foi um prazer estar aí, responder as perguntas. Vocês podem continuar perguntando. Eu vou colocar aqui meu e-mail, né, o telefone para entrar em contato. Estou à disposição. Qualquer dúvida que venha depois, se vocês quiserem entrar em contato comigo, por favor, o façam. Vai ser um prazer falar com vocês de novo. E liguem para a Thaís, conversem com ela sobre as condições de pagamento, as possibilidades. Tenho certeza que ela vai achar uma maneira muito legal para viabilizar a presença de vocês. E espero todos lá em abril, ok, pessoal? Muito obrigada. Pedro, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Cláudia. O pessoal está aqui elogiando muito e agradecendo o conteúdo passado aqui. Eu espero que todos tenham aproveitado bastante. Como a Cláudia já disse, eu vou reforçar um pouco aqui. Eu convido vocês a entrar no site da Iluminata Business, Iluminata Business, Iluminata com 2T, business com 2S.com.br. E lá a gente tem bastante conteúdo sobre o que a Iluminata conhece. Temos vídeos, artigos sobre coaching. Se vocês quiserem ir direto para a especialidade de coaching da Iluminata, pode digitar iluminatacoaching.com.br que vocês já caem direto no hot site sobre coaching, tá? Sigam a gente nas redes sociais, porque a gente está sempre atualizando com cada vez mais conteúdo e também deixando vocês sempre a par, através das redes sociais, de todos os eventos que acontecem aqui no webinar, enfim, de palestras que a gente tem, ou de eventos que aconteçam não no ambiente online, mas no ambiente offline também, tá? Vou pedir um último favor para vocês, que assim que vocês saírem fecharem o software, vai aparecer no browser de vocês uma rápida pesquisa sobre o que vocês acharam desse webinar, com relação à profundidade de conteúdo, tempo de demora, enfim, diversas perguntas para que a gente possa aprimorar cada vez mais nosso encontro aqui. São 6 perguntas rápidas, só clicar no botão e dar um enviar, e a gente já recebe por aqui também, tá? Só fechar o software que vai aparecer essa pesquisa. Da minha parte, muito obrigado a todos, espero ter ajudado bastante aí, que vocês tenham gostado, e espero também encontrar vocês numa próxima aqui. Boa noite, pessoal.